Boa noite pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu aproveitar aqui e baixar o som. Aguardando aí as pessoas entrarem para a gente começar. E vamos aproveitar divulgando. Espero que você... Opa, já tem gente entrando aí em nossa live. Já a gente vai começar, aguardando aí que as pessoas entrem para que possamos começar com força total hoje, hein? Bom, para quem não sabe, nós estamos começando 2 semanas aí de conteúdos voltados para jogos e educação. Eu estou até vendo o pessoal da turma do Board Game e eles hoje me fizeram uma pergunta que eu achei bacana e bem interessante. Eles falaram comigo, me perguntaram: vocês só trabalham com jogos voltados para a educação ou vocês também, por um acaso, vocês só trabalham com jogos para educação ou por um acaso vocês trabalham com jogos voltados para a diversão? A nossa base dos jogos sempre foi fizemos jogos voltados para o mercado de entretenimento. De 2017 para cá que nós começamos a focar em jogos voltados para a educação, com essa linha mais de trabalhar focando em sala de aula. E aí com isso nós sempre procuramos fazer jogos que tenham esse lado que seja mais divertido, que não seja aquele jogo que a gente chama de jogo voltado para, como eu posso dizer assim, um jogo educativo, porque os jogos educativos eles têm um rótulo de serem chatos, de ser como se fosse uma leitura de um livro didático. Não, nós procuramos fazer um jogo que tenha desafio, que tenha diversão, voltado para a sala de aula. Estou vendo que Silvio Newton aí, meu amigo, está entrando. Então, gente, aproveitar aí que vocês já estão aqui, vamos começar a nossa live. Bom, sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje começando essas 2 semanas de conteúdos de jogos e educação voltados para a sala de aula. Vamos ter aí algumas lives e depois vamos ter 2 oficinas no Zoom para construção de documentos e um plano de aulas envolvendo jogos. Como construir isso, de que forma a gente pode fazer. E as nossas lives a gente tem aqui durante essa semana. Deixa eu passar aqui já a programação para vocês. Deixa eu abrir aqui. Bom, hoje a gente começa por onde começar o projeto de um jogo para a sala de aula. Nós vamos falar da questão da BNCC, do propósito. Vamos falar também um pouco sobre o plano de aulas. Inclusive, Silvio Newton mandou para a gente um plano de aulas. Nós vamos falar um pouquinho do plano de aula dele. Daniel também mandou. E aí a gente vai falar lá na frente sobre esses planos de aula. E também vamos falar amanhã sobre perguntas norteadoras, ou então perguntas-chave que a gente utiliza para construir os jogos. Além disso, vamos falar sobre documentação de projetos, de que forma a gente pode criar uma documentação de projetos. Também vamos falar como aplicar os jogos em sala de aula e de que forma pode ser feita a avaliação. Se vocês quiserem acompanhar, no nosso feed tem toda a programação que nós vamos falar, inclusive as datas. Amanhã a gente vai falar sobre documentação. Aí na semana seguinte a gente vai falar justamente sobre a questão de como aplicar os jogos. E depois, para quem for participar dos grupos de desafio, nós vamos ter 2 oficinas no Zoom. E essas oficinas, elas vão justamente ajudar a construir a documentação e o plano de aulas, que a gente vai bater um papo e fazer essas oficinas lá na hora, certo? Então vamos deixar de enrolação e começar, que já deu tempo de vocês entrarem e participarem aqui com a gente. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre propósito, a gente vai falar também sobre a BNCC e sobre plano de aulas. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: se você quer trabalhar fazer um jogo para a sala de aula, você deve, antes de tudo, de pensar o projeto, você deve ter um propósito. Primeiro o propósito de ensinar e depois o propósito de estar levando os jogos para a sala de aula. Por que você quer trabalhar com jogos? É a pergunta que eu sempre faço. Você pensa em melhorar a vida dos estudantes? Você pensa em trazer inovação para a sala de aula?
Então, essas perguntas a gente costuma fazer porque esse propósito vai ser um guia, vai ser um norte para os caminhos que nós queremos seguir dentro de sala de aula. E aí esse norte ele vai justamente ajudar a gente a definir as nossas estratégias junto com a BNCC. Então, por exemplo, tem professores que pensam que eles querem trazer uma mudança para a vida dos estudantes, ampliar os horizontes deles, que eles possam pensar na carreira no futuro, possam ensinar para a vida, por exemplo. Então, a partir desse ponto, essa pessoa vai definir a estratégia que ela quer trabalhar, esse propósito, e esse propósito vai ser um guia dentro de tudo que ela vai escolher daqui para frente. Vai ser, inclusive, uma estrutura norteadora para tomar decisões. Quando você tiver de tomar alguma decisão do projeto, esse propósito vai ser o principal guia. Então, se você pensa em mudar a vida dos estudantes, você sempre vai buscar atividades, vai procurar manter uma conversa, um diálogo com os estudantes que traga essa linha de mudar a vida deles lá no futuro, talvez em relação à carreira ou pensar o próprio futuro. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre como unir esse propósito à BNCC. Aí é que esse ponto se torna bem bacana, porque o que acontece? Quando a gente pega a BNCC, a gente vai ter lá a estrutura geralzona dela, que vai ser, no caso, as competências gerais da educação básica. Nessas competências gerais, eu posso destacar para vocês 3 delas. A que eu mais gosto de falar e que cabe para qualquer jogo são a 9, que é sobre as questões das competências socioemocionais, que a gente vai falar sobre, no caso, cooperação, empatia, a gente também vai falar sobre diálogo. E aí, esse, para mim, para qualquer matéria, vai ser uma base fundamental para a gente colocar isso dentro dos jogos. Também a gente vai trazer para o universo dos jogos as competências 4 e 5. Na competência 4, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a questão de abordar novas linguagens e conhecimentos de linguagens artísticas e digitais. Que no caso do quando a gente vai falar em jogos, a gente vai trabalhar essas linguagens novas. E aí vai envolver a questão artística, se for trabalhar com jogo digital, e mesmo que não seja um jogo digital, para criar a arte do jogo pode se envolver elementos digitais para se criar até para criar também um roteiro, pode se criar um vídeo, pode se criar uma música que seja um complemento do jogo e trabalhar com esse lado digital. E a competência 5, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a questão de compreender e utilizar e criar tecnologias de informação, e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva. Que é fazer o quê? Com que os jogos sirvam para que a gente possa refletir, que a gente possa fazer críticas, que a gente possa usar diversos elementos aí que vai servir para o estudante. Então isso aí seriam as competências gerais, que a gente usaria as competências gerais da educação básica para qualquer matéria. Aí vai entrar hoje a cereja do bolo, que é justamente o Daniel e o Silvanito que estão em online. Eles me mandaram os planos de aulas deles e a gente ficou de aproveitar e bater um papo sobre esses planos de aula, de que forma a gente pode fazer uma amarração para trabalhar com jogos em sala de aula, por exemplo. Que aí é um ponto que a gente quer discutir. Deixa eu ver aqui o que o pessoal... Vocês estão pensando em desenvolver jogos para aulas online? Bom, nesse momento não. A gente já pensou nessa possibilidade. A gente tem desenvolvido, na verdade, projetos online, mas de cursos e oficinas para que os professores saiam com jogos para utilizar em sala de aula. A gente já chegou a trabalhar com alguns projetos. A gente tem um projeto a longo prazo, mas não é para agora, de uma rede social envolvendo isso, criação de jogos e projetos para a sala de aula, que aí dentro dessa plataforma você criaria jogos, por exemplo. Mas aí vamos voltar agora à nossa questão da BNCC e dos jogos que a gente dos temas aqui que a gente estava abordando.
E aí o que, é que a gente vai fazer? Por exemplo, o Silvio Newton, ele é professor de matemática do nono ano. E aí o que, é que a gente pode fazer? Pegar as competências da BNCC, as habilidades específicas do nono ano e dar uma lida. E a partir daí a gente vai chegar em alguns pontos que vão ser bastante úteis para a gente. Deixa eu colocar aqui, eu inclusive fiz isso. Marquei aqui para que a gente possa discutir. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a olhar para o lado aqui, que eu vou abrir o computador, o plano de aulas do Silvio Newton, tá? E vou dar uma lida aqui para pescar em relação às habilidades que a BNCC pede que ele trabalhe, por exemplo. Ele vai falar aqui sobre reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional. E aí ele vai continuar. Também a gente vai ter aqui, ó, reconhecer um número irracional como um número real cuja a representação decimal é infinita e não periódica e estimar a localização de alguns deles em reta numérica. Efetuar cálculos com números reais, inclusive potência, com expressões fracionárias. E aí vem uma série de outras habilidades que ele vem pedindo específico para o nono ano que tem que ser trabalhado. Mas veja que a gente pode justamente começar pelas regras gerais e por essas regras específicas, começar a anotar algumas habilidades que a gente deve trabalhar. Das regras gerais, o que é que eu colocaria? A questão da empatia, a questão do protagonismo, a questão da autonomia, resolver problemas, tudo isso está lá nas competências gerais. Se a gente for ler, a gente vai achar esses termos. No caso do Silvio Newton, que é de matemática, efetuar cálculos vai ser uma das habilidades que eu recomendo ele colocar sempre nos planos de aula dele. A questão de resolver e elaborar operações também. A questão de, no caso aqui, o que a gente pode buscar? Essa questão de reconhecer padrões, reconhecer informações, também são habilidades que ele deve pensar quando ele for pensar o jogo, quando ele for criar os jogos. Então veja que aí, o que eu separaria aqui já para Silvio Newton, por exemplo, na parte de matemática, começar a pensar? Efetuar cálculos, resolver e elaborar operações, empatia, cooperação, protagonismo, autonomia, resolver problemas e pensar em atividades práticas, por exemplo. A partir daí, o que ele vai fazer? Ele já tem um propósito, ele já tem essas habilidades, é começar a pensar na estrutura do jogo, de que forma esse jogo pode ser criado, e aí começar a trabalhar essas habilidades específicas. Silvio Newton está falar de modelação também. Sim. E aí o que a gente vai fazer? A partir desse ponto-chave, a gente vai começar a definir a estrutura do que nós vamos criar de nosso projeto. Então, por exemplo, que tipo de mecânicas, que é no caso o funcionamento do jogo, pode encaixar com essas habilidades que eu tenho que trabalhar? Ou, se eu vou utilizar um jogo pronto, qual jogo que traz características que contemplam essas habilidades? E aí começar a fazer essa amarração. No caso do Daniel, o dele já é no caso de ciências aplicadas. Deixa eu abrir aqui o... Só um segundo. De ciências da natureza. E aí, no caso, o dele, algumas habilidades aqui que ele fala de, por exemplo, justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria dos derivados continentes, interpretar fenômenos naturais como vulcões, terremotos, tsunamis e justificar a rara competência desses fenômenos. E aí vem uma série de outros aqui elementos de outras habilidades do 7º ano de ciências naturais que ele tem que abordar. Mas observem que sempre os enunciados vão falar de interpretar fenômenos,
de descrever, de justificar, de... E aí com isso o que a gente deve fazer? Interpretar, justificar, já vão ser habilidades que ele deve pensar nos jogos que ele vai criar. Não sei se você concorda, Daniel, mas veja se você pensar em jogos que os estudantes tenham que se justificar, que tenham que, no caso, descrever e fazer interpretações. E aí você pode pensar, por exemplo, só aqui eu já estava observando pelo conteúdo, dá para você fazer diversos jogos e utilizar imagens para que essas imagens sejam interpretadas usando os temas que vão ser utilizados em sala de aula. E aí a gente entra de novo na questão da autonomia, a gente vai entrar de novo na questão da autoria. Tudo isso aí, veja que a gente não saiu da BNCC, a gente está andando sempre de mãos dadas com a BNCC e buscando esses elementos e começar a discutir pontos chaves que a BNCC vai nos ajudar na criação desses projetos. E aí eu queria perguntar para vocês, a partir dessa dica de trabalhar com a BNCC como base, vocês conseguem visualizar as habilidades que vocês precisam trabalhar com o funcionamento do jogo, ou seja, com as mecânicas, e que estilo de jogos vocês podem vir a criar? Porque aí a gente pode falar desde um jogo de tabuleiro, a gente pode falar de um jogo de cartas, a gente pode falar também de uma caça ao tesouro, a gente pode falar de uma gincana, a gente pode falar de uma brincadeira, mas sempre juntando com a BNCC e com outros elementos a gente consegue, a partir do propósito dessa estrutura básica, organizar o nosso plano de aulas. E um ponto chave que vocês devem sempre colocar: atividades práticas. No caso, explorar jogos. É importante, se vocês querem trabalhar com criar jogos, por exemplo, que os estudantes primeiro interajam com jogos, porque muitos estudantes não vão ter essa habilidade inicialmente de jogar. Alguns não gostam de jogar ou não têm um hábito de jogar, e aí vocês devem pensar nesses estudantes e levar jogos para que eles possam se habituar. Então, levar jogos para a sala de aula. Deixa eu ver o que é que isso é bonito. A dica de fazer uma relação fica mais fácil de desenvolver estrutura. Sim, fica mais fácil, porque a gente já tem uma base para começar. E aí, até com o próprio Silvionito e o Daniel, a gente estava discutindo na live, teve um tempo atrás, a gente estava falando sobre a questão, por exemplo, você quer começar a utilizar jogos em sala de aula e quer que os estudantes criem jogos, uma sugestão: começar com uma tarde de jogo, com um período em que os estudantes possam experimentar jogos, levar jogos prontos, o que você faça, os jogos comerciais, jogos de tabuleiro, jogos de carta, que eles experimentem e joguem para se habituarem. Depois que eles possam se habituar, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar, no caso, com que eles comecem a criar. Então a gente pode fazer o que a gente chama de jam, que é juntar os estudantes em grupos, e esses grupos têm um tempo para desenvolver ou a ideia do jogo, ou o jogo completo, por exemplo. E aí depois vocês podem dar uma aula explicando como fazer um jogo. E a partir dali eles vão desenvolver um projeto que vai ter uma duração aí de um semestre, por exemplo. O Silvionito falou aqui, uma etapa fundamental é jogar e conhecer a mecânica de cada um. Sim, é importante você ter jogos que sejam um pilar para começar os projetos. Isso vai ajudar bastante a seguir com os estudantes, para que eles comecem a ganhar habilidades de criar jogos. Por exemplo, se o estudante tem o hábito de jogar Uno, conhece a estrutura do Uno, para que ele possa pensar em criar um outro jogo com essa estrutura, se torna mais fácil. Mas, por exemplo, você já conhece o Uno, aí conhece Super Trunfo, conhece Cup, por exemplo. Já fica mais fácil dele começar a pensar coisas novas, porque ele vai começar a observar os jogos e pensar estruturas diferentes e até juntar a estrutura de um jogo com outro, e a partir daí surge uma mecânica nova, surge um funcionamento novo. Então esse é o lado bacana. Então pense, aí lembrando assim, o que a gente já falou hoje? A gente falou sobre a questão do propósito, a gente falou sobre a BNCC e a gente falou sobre a questão dos planos de aula.
E aí dentro dos planos de aula, muitas vezes eu notei que alguns planos de aula não tem um espaço para que a gente, vamos dizer assim, coloque os detalhes do que a gente vai fazer. Uma sugestão que eu falo para vocês: coloque, nem que seja num documento à parte, como é que vocês vão fazer essa oficina, quais são os materiais exatos. Eu sugiro até que vocês façam um plano de aulas específico para essa oficina, que vocês vão colocar todo o funcionamento, todos os detalhes. Inclusive eu fiz um para o artigo que eu estou escrevendo para a minha especialização da UFBA. E aí o que é que foi que eu fiz? Eu coloquei o que é que eu vou abordar de parte teórica, coloquei a prática que vai ser desenvolvida, os elementos que eu vou utilizar, porque, por exemplo, a gente pode trabalhar com lixo reutilizável, papel higiênico, papelão, papel higiênico não, o rolo do papel higiênico, papelão, tesoura, hidrocor, cola, papel alumínio e por aí vai. Silvanito falou aqui, eu sempre faço 2, o segundo é sempre detalhado. Isso é super importante para quem vai trabalhar com jogos, de que forma vai ser feito tudo, inclusive a própria avaliação do projeto. Como é que vai funcionar a avaliação? A avaliação vai ser a entrega do jogo? A avaliação vai ser porque a gente pode partir para 2 caminhos, o caminho tradicional ou um caminho, por exemplo, que a gente vai discutir, por exemplo, fazer uma prova tradicional ou pedir que eles façam uma maquete ou que eles criem um jogo, não sei. A própria entrega do jogo pode ser uma nota, mas isso aí vai depender do que você quer alcançar com isso, vai depender do seu propósito. Daniel falou aqui, para a ciência é preciso interpretar fenômenos. Acredito que todos os jogos precisam trazer imagens que explorem a interpretação dos fenômenos. Pode ser, é isso. Você vai ter que, de acordo com o que você precisa trabalhar, Daniel, você vai começar a definir esses elementos. Daniel falou aqui, concordo com o Silvio Newton, o primeiro é mais resumido. Sim, você vai ter um plano de aula geral, vai falar o que vocês vão trabalhar, mas o que eu estou falando é de ter que vocês façam essa discussão específica da oficina que vai ser realizada, desses materiais, do que vocês pretendem trabalhar. Inclusive, eu acho válido, eu acredito que seja muito válido vocês colocarem um propósito que vocês querem trabalhar e as linhas, as diretrizes que vocês querem alcançar, para vocês possam mensurar com as turmas que vocês vão trabalhando se alcançar os resultados que vocês pensaram. Porque lembra que eu falei lá no início que o propósito a gente vai definir, que a gente quer ensinar para a vida, que a gente quer mudar a vida dos estudantes, a gente quer trazer para eles novos horizontes, certo? Mas de que forma isso vai ser feito? O que que você vai trazer? Além disso, a gente vai usar os pilares da BNCC, trabalhando com autonomia, a gente vai trabalhar também com as competências socioemocionais, colaboração, empatia, diálogo. Aí no seu caso, Daniel, das ciências naturais, falar sobre a questão de justificar, falar sobre a questão também de interpretar. E aí o que acontece? A gente vai fazer essa junção com as habilidades e com o que a gente quer alcançar. A partir daí, se você quer trabalhar, por exemplo, com justificar e interpretar e utilizou alguma mecânica dentro do jogo, os estudantes de fato começaram a justificar e interpretar, e o que você esperava alcançar com essa questão de justificar e interpretar, os estudantes compreenderam, alcançaram, ou foi algo diferente? Deu um resultado diferente? Deu certo, não deu? Foi melhor do que o esperado? É importante que você faça também a avaliação do seu projeto. Uma coisa vai ser a avaliação para a sala de aula, isso é um ponto. E a outra é a avaliação da aplicação do projeto. Se funcionou bem, se não funcionou e que resultados foram alcançados com isso. Então vejam que aí a gente já trouxe um bate-papo interessante. A gente falou sobre o propósito, a gente falou sobre a questão de como utilizar a BNCC, falamos de um plano de aulas aí dividido em 2 etapas. No caso, a primeira etapa a gente tem um plano de aulas mais aberto,
mais genérico, falando do projeto como um todo para um ano, e depois a gente vai entrar na parte específica da oficina. Daniel falou aqui, ó, isso gera uma memória e permite essa avaliação do que foi pensado. Sim, é importante que vocês façam essa medição dos resultados que estão sendo alcançados com jogos em sala de aula. Porque, por exemplo, você pode pensar em várias coisas e dar certo, mas algumas coisas podem não funcionar. E aí vai entrar a questão de você começar a avaliar o porquê disso não ter dado certo. Se foi o estilo, o funcionamento do jogo, se foi a forma que você aplicou. E procurar trabalhar isso nas outras turmas. Porque um grande segredo que eu vou contar para vocês é que talvez vocês já tenham pensado nisso. Não sei se todo mundo já acompanhou essa linha de raciocínio. Mas, quando vocês criarem um jogo, por exemplo, esse jogo e a forma de aplicar, se vocês documentarem e criarem uma metodologia, vai servir para diversas turmas, gente. Vocês podem aplicar diversos anos seguidos com diversas turmas diferentes, ou no mesmo, se vocês dão aula para várias turmas, ao longo do período vocês podem sair aplicando esses jogos com essas turmas, inclusive observar os resultados diferentes. Uma conversa que eu tive, por exemplo, com o Silvio Newton, que a gente vem conversando bastante porque ele fez o grupo de desafio e também ele vem aplicando um jogo de RPG voltado para matemática. A gente bateu bastante papo a respeito disso, de como esse jogo poderia ser implementado, ele trouxe as ideias e a gente discutiu bastante algumas atividades. E a partir daí a gente começou a discutir que seria importante, por exemplo, identificar os tipos de estudantes e que formas eles reagem a utilizar os jogos. Alguns entregam sempre no prazo e cumprem e se esforçam. Outros têm mais dificuldade em cumprir as tarefas em relação aos jogos. E tem a categoria dos estudantes que às vezes não entregam. Então é importante até você já pensar de que forma interagir, de que forma você vai lidar com cada grupo de estudante, por exemplo. Porque os que entregam se torna mais fácil, mas os que têm dificuldade, de que forma você vai auxiliar, de que forma você vai estabelecer o diálogo para melhorar a qualidade do trabalho deles. E os que não entregam, o que é que você vai fazer? Vai dialogar com eles e dar conselhos, além disso, buscar alguma outra metodologia para que eles possam participar também, vai dar novas chances. Então é importante já pensar nessas estruturas de como é que vai funcionar isso, desses grupos de estudantes, e eu acho válido também que vocês façam estatísticas de qual o percentual dos estudantes que entregam, quais os percentuais dos estudantes que têm dificuldade, e observar, por exemplo, se as dificuldades não estão relacionadas, por exemplo, a outras matérias. No seu caso mesmo, Daniel, você vai falar em justificar, interpretar, vai depender, por exemplo, se o estudante tiver dificuldade de português, e tiver informações textuais, ele pode ter dificuldade de interpretar. Se for imagens, aí já se torna um outro tipo de interpretação. Mas aí é importante a gente fazer isso. Se o Bonito está falando aqui, é importante esse acompanhamento. Sim, é importante que a gente faça esse acompanhamento com os estudantes, de observar quais são as dificuldades que estão ocorrendo, quais os caminhos que eles estão seguindo. Se, por exemplo, se o jogo está motivando... Silvio Newton já me contou algo que eu sempre costumo rir. Ele fala que quando ele deu a sugestão para os estudantes do jogo de RPG de matemática e criou os grupos, que na primeira semana teve estudante mandando mensagem para ele 3 horas da manhã. Então a gente pode ver que os estudantes realmente estavam empolgados com o projeto. Para estar mandando mensagem 3 horas da manhã para o WhatsApp do professor perguntando sobre o projeto, porque eles se interessaram para valer, né? Então aí vale a gente observar e acompanhar com eles o que é que está acontecendo, os resultados que estão... Inclusive, os estudantes eles vão trazer para você informações do projeto que você está construindo, do jogo que você está criando. Se o jogo está divertido, se o jogo está chato, se eles estão entendendo o que você quer alcançar. Porque às vezes pode dizer, professor, esse jogo não está levando para lugar nenhum.
Não achei divertido, achei muito chato. Prefiro que o senhor passe uma atividade para mim. Então aí acende o sinal vermelho que a gente tem que pensar o que é que está acontecendo com o jogo. Que aí talvez até conversar com os estudantes e trazer eles para participarem da criação, eles vão ter um sentimento de pertencimento. Eu acho que já vai ser bastante interessante esse diálogo com os estudantes, inclusive a participação deles. Mesmo que você esteja criando o jogo, dê margem para que eles possam opinar, que eles possam contribuir, de repente criar a arte do jogo, ajudar no roteiro, ou ajudar a criar as questões. Isso aí pode contribuir bastante para uma dinâmica dentro de sala de aula. E aí eu queria ouvir vocês, o que é que vocês, em relação a plano de aulas, ou em relação a BNCC, ou o próprio propósito, o que é que vocês queriam, se vocês querem perguntar alguma coisa a respeito. Daniel e Silvio Newton aí, que vocês já vêm acompanhando a gente há algum tempo. E inclusive eu quero aproveitar também, pedir que, se vocês conhecerem aí outros professores que se interessem por essa temática, aproveitem agora que está acontecendo a live, que é a hora de tirar dúvidas. Aperta o botãozinho aí do aviãozinho e manda para esses professores para que eles venham tirar dúvidas e pensar nos jogos. Você, Silvio Newton, que sempre convida o pessoal, a hora de convidar é agora. E um detalhe, gente, que também, assim, cabe a gente pensar sempre no lugar que a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar que a gente chega tá bom. Então, cabe estabelecer metas, cabe estabelecer um propósito. Isso é super importante dentro dos projetos dos jogos. E amanhã, que a gente vai falar sobre a questão de documentação, é importante também frisar esses elementos aí da documentação, de que caminho a gente pode seguir, certo? Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum elemento para falar do plano de aula de vocês. Sim, vocês me perguntaram, vocês me falaram do plano de aulas, que vocês fazem um plano de aulas à parte. Mas vocês costumam, além de descrever, vocês colocam... Eu gostaria de ouvir um pouquinho dessa estrutura que vocês trabalham para descrever a oficina. Vocês costumam ser detalhistas, colocar todos os detalhes? Ou, por exemplo, vocês são mais genéricos, vocês não gostam de fazer essa abordagem e ver o que acontece? Porque eu já gosto de fazer um planejamento, nem sempre o planejamento sai 100%, mas a partir dali eu começo já a observar algumas coisas que podem ajudar com os estudantes, as possibilidades que podem ser exploradas. Às vezes na hora surge algo completamente diferente, mas faz parte da regra do jogo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto ainda não chegou nenhuma informação aqui, que tem um certo delay normal. Certo. Bom, então, voltando aqui a frisar o que é que nós falamos hoje. Nós falamos sobre, enquanto o pessoal vai escrevendo aí, nós falamos hoje sobre a questão do propósito, que é a base do nosso projeto. Sempre que nós vamos trabalhar em sala de aula, temos que ter um posicionamento, temos que ter uma base, que é justamente isso. O Silvio Newton voltou. Silvio Newton estava perguntando aqui, no caso, quando você faz o seu segundo plano de aulas voltado para a oficina, você costuma ser mais detalhista ou você costuma ser mais genérico? Foi esse ponto que eu perguntei aqui. Aí se você puder responder. E aí eu só passando aqui um resumo geral do que eu estava falando. Que eu comecei falando sobre o propósito, que é a base do nosso projeto. Lembrem sempre que quando a gente vai fazer um projeto, se ele tiver uma base sólida para ser construída, é melhor. E aí esse propósito vai ser um guia para todas as atividades que nós vamos fazer. Ele vai ser uma base para esse caminho. Depois do propósito, a gente falou sobre a BNCC, que a BNCC vai nos ajudar aí com as habilidades que nós vamos trabalhar.
A Silvio Newton falou que ele costuma detalhar bastante. Eu vejo isso como um ponto importante, Silvio Newton. Inclusive porque assim você tem como observar se o que você pensou foi colocado em prática ou se houve alguma diferença e fazer um ajuste. Daniel falou aqui, ó, quando ele leva um experimento ou algo que exija materiais e procedimentos, ele é detalhista, pois se tiver que adaptar alguma coisa, fica mais fácil fazer a adaptação. Quando é genérico, fica mais abstrato. Isso, quanto mais detalhes vocês colocam, se torna melhor de se trabalhar. Porque se vocês vão detalhar esse plano de aulas, colocar as informações, o tempo que vocês vão trabalhar, quais as etapas que vão ser trabalhadas, o que é que vocês pensarem em colocar, se torna mais fácil. Inclusive eu costumo pegar os materiais e dialogar comigo mesmo. O que é que eu vou fazer com cada um deles, de que forma. Às vezes eu faço uma simulação da oficina toda, claro que não no tempo real, mas eu observo um passo a passo, pego os materiais, pego as etapas, observo, que aí a partir daí eu começo a verificar se, por exemplo, todas as etapas estão certinhas, a não ser que já seja uma oficina que já tenha sido realizada diversas vezes. Depois que se fez a oficina a primeira vez, já se torna mais tranquilo, porque a gente ganha experiência. Inclusive isso acontece também com os jogos. Uma conversa também que a gente estava tendo entre que Silvio Newton estava conversando comigo sobre a questão de quando ele criou o primeiro jogo no desafio, ele sentiu mais dificuldade. E aí depois, que ele ganhou experiência com esse primeiro jogo, que aí quando ele foi pensar o segundo projeto, já se tornou mais fácil. Então, uma coisa que eu costumo dizer para vocês, a experiência que a gente estava falando de quando forem aplicar a criação de jogos com os estudantes. Levar jogos é para que eles comecem a ter uma ambientação e o entendimento dos jogos. Depois fazer a jam, para que eles possam, no caso, começar a pensar essa estrutura de jogos e depois sim fazer um projeto maior que eles vão desenvolver o jogo em si, mas aí eles já ganharam a experiência de jogar, observar os jogos e depois começar a pensar um jogo. Porque um detalhe, jogar é uma experiência, criar o jogo é uma outra experiência completamente diferente. O Silvio Newton me falou que fazer os arremates. Sim, acontece de você, depois que você começa a ganhar experiência, se torna mais, você ganha mais habilidade em pensar algumas, porque você começa a desenvolver uma estrutura básica e a partir dali fica mais fácil de você começar a pesquisar outros elementos que vocês podem seguir para criar os jogos em si. E aí eu vejo como uma parte muito interessante de se explorar em sala de aula, isso de você trazer esses jogos para que eles explorem, depois que eles façam dinâmicas rápidas para criar partes de jogos ou criar o conceito do jogo, e aí sim, depois sim, criarem um projeto completo e que seja um projeto simples. Lembra o que eu falei quando vocês colocarem a jam, vocês já estabelecerem a temática que vai ser trabalhada, a estrutura, o estilo do jogo. Por exemplo, gente, hoje temos aqui 1 hora para desenvolver um jogo de cartas. Vocês vão trabalhar a ideia do jogo de cartas e ele vai falar sobre potência. E a partir dali desenvolver um jogo de cartas que tem essa linha. E aí os estudantes vão ter que ganhar essa habilidade. Só que nesse ponto é importante que você tenha levado os jogos de cartas para eles antes, para que dê uma base, uma ajuda para que eles possam criar esse projeto. Então vejam que aí é tudo uma questão de uma coisa tá unida à outra. Você vai começar aí com o seu propósito, começa com a BNCC, depois você começa com a estrutura de se trabalhar tudo isso dentro de uma metodologia. A metodologia aí é a nossa base para que a gente possa ir trabalhando. Então, gente, chegamos à nossa reta final da live. Queria saber se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Inclusive,
Amanhã, até passar os informes, amanhã temos nossa segunda live dessa nossa semana, 2 semanas de jogos e educação. Amanhã nós vamos falar sobre documentação, certo? E vamos falar também sobre as perguntas norteadoras. Você perguntou já, Daniel? A gente começou 5h30, a gente já tem quase 40 minutos de live. Mas assim, por isso que eu estou abrindo esse espaço para que vocês perguntem. Inclusive convidar todos vocês para participarem do nosso grupo lá no Telegram. Porque o nosso grupo no Telegram, ele é um canal. E aí eu sempre posto algumas informações lá específicas para que vocês acompanhem a gente. Alguns materiais exclusivos. Por exemplo, no outro conjunto de lives que a gente fez, eu coloquei os resumos das lives lá. Dessa vez, se vocês comentarem no Instagram os posts, eu coloco o resumo dessa live de hoje. Senão eu não vou colocar. Fica a obrigação de vocês entrarem no Telegram e vocês comentarem no Instagram o que é que vocês aprenderam nessa live de hoje. Aí eu posto um resumo e posto uma atividade para vocês fazerem em relação ao plano de aulas e em relação à BNCC. Porque eu acho que é importante que vocês façam isso para contribuir, mas aí vai depender de vocês para que eu libere esses materiais. Inclusive um detalhe, gente, a gente vai ter essa oficina no Zoom, só que só vai participar quem já participou dos desafios, dos grupos de desafio que foram abertos. No caso, a primeira turma e a próxima turma que a gente vai abrir vão poder participar das oficinas. Agora a gente também depois vai fazer um bate-papo no Zoom, que aí já não é oficina, mas um bate-papo para ouvir vocês. Silvio Newton, sim, você que já participou da primeira turma, você vai poder participar do Zoom. Você já está nesse bolo aí. Não se preocupe, porque é para quem participou dos grupos de desafio, as oficinas, para criar o plano de aulas e a oficina de documentação, que a gente vai ter ali 40 minutos. E nesses 40 minutos ali, na hora a gente vai criando, vocês vão conversando, vão falando as dúvidas que vocês têm. E aí a gente vai preenchendo esse plano de aulas, cada um já vai preenchendo simultaneamente aí essas informações. Que você já tem a base do plano de aulas e aí vão colocar as informações extras. E depois a gente vai fazer um bate-papo. Agora esse bate-papo aí eu quero acertar com vocês o melhor dia que a gente possa fazer isso. De entrar e conversar sobre jogos, sobre educação, trocar uma ideia, ouvir vocês. Porque senão a gente faria isso presencial, que é o hábito que a gente tinha adquirido de fazer algumas oficinas presenciais lá na Virtualize. Ah, sim, o Telegram é o seguinte, você já está no Telegram, rapaz. Mas quem não entrou no Telegram, as pessoas que não estão no Telegram, entrem lá, porque a gente sempre vai colocar resumos. Desde que as pessoas comentem no Instagram e entrem no Telegram, vocês vão encontrar resumos dessas lives. E atividades também vão estar dentro desses resumos, o que vocês devem fazer. Eu não vou contar ainda qual é a atividade que eu vou pedir da live de hoje, mas já eu digo que vai ser ligado a plano de aulas e BNCC, e jogos, obviamente. Que aí vocês vão, dentro dessa atividade, já vai ser útil para que vocês coloquem no plano de aulas para vocês. Porque é o que acontece, Daniel. Eu passei a colocar as coisas no Telegram, porque no WhatsApp o que acontece? Sempre que entra uma pessoa nova, eu teria que repostar tudo de novo. Já no Telegram não, quando eu coloco, as pessoas ao entrarem, elas visualizam todas as informações. Por isso que eu passei a utilizar o Telegram. Se o WhatsApp me desse essa facilidade, eu teria colocado lá. Então aí, mas inclusive até lhe digo, Daniel, aquelas outras lives que você participou, os resumos estão lá. Se você entrar no Telegram, aproveite, entre no Telegram, que aí você vai achar essas informações lá. E lá também assim, eu posto algumas novidades, algumas dicas. Sempre é uma comunidade que a gente está criando lá, justamente para trazer essas informações. Certo? Porque é esse ponto que eu te falei, assim, pra gente é muito... Porque pensa, já pensou, todas as vezes que as pessoas
Se alguém novo entrar no grupo, eu tenho que postar tudo de novo, as pessoas vão dizer que o celular está com a memória cheia. Já no Telegram não, posto uma única vez e todo mundo tem acesso, fica muito mais fácil de acessar. Inclusive a gente tem mais recursos também. Por isso que o Telegram acaba tendo essa vantagem em relação ao WhatsApp. O WhatsApp, ele assim, tem um lado que é interessante, que as pessoas sempre estão utilizando. Mas em compensação ele não me dá a opção de postar arquivos para todos de uma só vez. Eu tenho que sempre estar repostando as coisas. Sejam imagens, sejam textos. Inclusive para a sala de aula. Se os estudantes de vocês tiverem possibilidade de baixar o Telegram, pode ser interessante para os grupos de RPG ou atividades que vocês vão fazer aí nesse período de quarentena, utilizar o Telegram. Vocês podem criar enquetes. Tem diversos recursos que o WhatsApp, por exemplo, não oferece. Então, gente, é isso. Eu agradeço hoje a vocês. Vou tirar uma foto aqui para postar. Vou tirar uma foto aqui da nossa live de hoje. Tirei essa foto que eu vou postar depois. E aí, lembrem, se vocês quiserem o resumo dessa live de hoje, comentem no Instagram. Porque sempre que eu termino uma live eu deixo disponível. E aí vocês comentam lá e entrem no Telegram. Que tendo comentário no Instagram, vocês vão achar o resumo de hoje. E é sempre um prazer estar aqui falando sobre jogos, sobre educação, discutindo com vocês. Amanhã, lembrando que a gente vai falar sobre jogos, sobre a documentação dos jogos. A gente vai falar sobre perguntas norteadores. Norteadores são perguntas-chaves. E essas perguntas elas servem como uma base para vocês criarem um projeto do jogo de vocês, juntando com a BNCC. Fica muito, vocês têm uma estrutura para poder pensar o que pode ser trabalhado e se torna muito mais fácil. É aquela história, se a gente tem uma metodologia, se torna mais fácil tanto para criar quanto para aplicar e implementar os jogos em sala de aula. E é isso aí, gente. Agradeço a vocês. Se vocês quiserem, espaço para a última pergunta. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, senão eu vou encerrar, hein? Deixa eu ver se vai aparecer, que às vezes a gente tem um delay. Bom, pelo visto, vamos encerrar por aqui mesmo, hein? Até mais. Amanhã estou aqui no mesmo horário, 17h30. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau, gente.